Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos aguardar o pessoal chegar, que está entrando. Hoje eu vou fazer uma live diferente, hoje eu não vou brincar muito, eu acho que é tempo para todas as coisas, né? Vocês sabem que de vez em quando eu deixo uma mensagem de fé, eu não tenho hora, não marco essas coisas. Mas quando eu trago uma mensagem de fé, uma mensagem de Deus para você, é porque Papai do Céu toca no meu coração. Então não adianta eu fazer assim, todos os dias eu vou entrar, eu vou mandar uma mensagem, falar um recado, porque não seria Deus, seria eu. E que todo o meu eu a partir de agora caia por terra. E que essa mensagem de fé hoje para vocês venha falar algo em seu coração, porque hoje eu acordei com meu coração queimando, sabe? E eu sei que Deus, alguém que tá aí do outro lado, tipo que vai me chamar depois em box, que vai pedir uma oração, sabe assim, depois esse vídeo vai estar no YouTube. Hoje o almoço tá sendo pelo marido, ele tá derrubando tudo, mas tá bom. Mas assim, depois esse vídeo vai pro YouTube. E aí, quem assiste no YouTube depois vai ver que eu vou conversar com algumas pessoas. É porque eu faço live no Facebook, tá bom? Boa tarde, Patrícia, o pessoal que tá entrando. Vamos entrando que eu vou deixar uma mensagem para vocês que está em Lucas 22, versículo 17. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, bom? Sempre no início dá aquele frio na barriga, aquele nervoso, porque eu me sinto como se eu estivesse ali no altar pregando para alguém, né? Pregando para a igreja, para a nave da igreja, e aqui estou com milhares de pessoas depois que vão assistir esse vídeo, então o temor é o mesmo, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção. O tema de hoje é a diferença de Judas, Pedro e Judas, a diferença de Pedro, a diferença de Judas, né? Eu quero saber aonde você vai se encaixar nessa mensagem, tá bom? Vamos lá? Na passagem de 22, Lucas 22, versículos 17, diz assim: Ele tomou um cálice. E por coincidência, gente, Deus é dense, eu falo, né? Ele me deu essa passagem, eu lembrei, nossa, e hoje é Santa Ceia, né? No nosso Ministério C9, hoje é Santa Ceia. Depois que eu vi que a passagem também tem a ver com a ceia. Vamos lá. Ele tomou um cálice, versículo 17, no capítulo 22. Ele tomou um cálice de vinho. E depois que deu graças, disse: Tomei isto e partilhe entre vós. Porque eu lhes digo que não beberei do fruto da videira outra vez, até que venha o reino de Deus. A seguir ele pegou o pão, depois que deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é meu corpo, entregue por vós. Comam dele em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: Esta aliança significa o meu sangue, derramado a favor de vós. Mas aqui nessa mesa, entre nós, está um homem que me trairá. O Filho do Homem vai morrer. Ele quis dizer, ele vai morrer. O Filho do Homem vai morrer, isso faz parte do plano de Deus. Porém, ai do homem que o trair. Os discípulos perguntavam entre uns aos outros, qual deles faria tal coisa. Depois começaram a discutir entre si quem deles considerar o maior. Jesus lhe disse: Nesse mundo os reis, os homens poderosos, mandam os seus escravos para todos os lados, chamados benfeitores. Mas entre vocês não deve ser assim. Ao contrário, o maior entre vocês deve ser como o menor. E o que manda deve ser como é mandado, pois quem é o maior é o que se acomoda à mesa do servido, é o que serve. Claro que é o que está sentado à mesa,
mas entre vocês estou como quem serve. Contudo, vocês terem continuado fiéis a mim durante as minhas provações, e como meu Pai me deu um reino, eu dou a vocês o direito de participar do meu reino. Essa passagem é um pouco comprida, eu quero que vocês prestem atenção. E como meu Pai me deu um reino, eu dou a vocês o direito de participar desse reino, e de comer e de beber à minha mesa, naquele reino de sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneiná-los como trigo, como se separa a palha, porém eu em oração supliquei por você, para que não falte a fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça os seus irmãos. Aqui, ele estava dando um recado para Pedro. Mesmo quando você pecar, mesmo quando você se arrepender, volte e ajude os seus irmãos. Aí, Simão disse a ele: Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até morrer com o Senhor. Tipo, Senhor, eu não vou te trair. Eu estou preparado para estar aqui. Quem sou eu para te trair? Mas Jesus disse: Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. Entre agora de manhã, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes, afirmando que não me conhece. Amados, essa passagem, se você puder estudar hoje, ela eu peço para vocês. Ela é um texto muito grande. Se eu ficar lendo, eu vou tentar resumir um pouquinho ela, mas a maioria de vocês conhece. Quem é cristão, católico, evangélico, porque eu prego para várias pessoas e várias religiões, então vão entender o que eu estou querendo dizer. Nesse dia, na Santa Ceia do Senhor, ele sentou à mesa, pegou o pão. Olha, engraçado que eu tô com um pão aqui, eu vou fazer. Ele pegou um pão, olha que pão bonito. Ele pegou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. E aí, Ana, onde você está querendo chegar? Meus amados, Jesus foi a coisa mais linda que Deus criou para nós. Hoje eu vim falar um pouco dele. Ele preparou uma mesa. E eu quero ir fazendo pausa e falando sobre a nossa vida. E Jesus, quando sentou na mesa, ele preparou aquela mesa maravilhosa. Aí eu vou voltar para a sua vida. Quantas vezes você preparou uma festa para seus amigos? Quantas vezes você se matou para você conquistar algo para você? Quantas vezes você fez aquela mesa de jantar para sua família? É muito forte isso. Quantas vezes você chamou um amigo para sentar em sua mesa? Quantas vezes? Pensa aí. Para quem que está sendo essa mensagem? Quantas vezes você preparou uma surpresa para um amigo seu, para um marido seu, para um filho seu, para um irmão seu? Mesmo você sabendo que a pessoa fala mal de você, mesmo você sabendo que a pessoa é contra você, mesmo você sabendo que a pessoa bate nas suas costas, você está oferecendo um pão. E ali, Jesus preparou a melhor ceia, mesmo ele sabendo que dali ia sair um traidor. Mesmo ele sabendo que 2 iam enganar ele. Aí eu chego na vez de Pedro. Ele tá ali comendo, batendo papo. Quantas das vezes você tá ao redor dos amigos, você sabe que aquela pessoa, Deus já falou com você que não é para confiar. Mesmo assim, com o coração mole, você vai lá e confia na pessoa. E aí, existem 2 tipos de pessoas que eu quero falar com você. Existem as pessoas que são como Pedro e existem outras pessoas que são como Judas. O pecado de Judas e Pedro
são os mesmos. O pecado de Judas e Pedro é o mesmo. O pecado do seu vizinho, o seu pecado, o pecado do teu irmão, o pecado da tua mãe, o pecado do teu pai, o pecado do seu melhor amigo é o mesmo que o seu. Qual a diferença do meu pecado para você que fala dos outros? Qual é a diferença do meu pecado para você que gosta de julgar as pessoas? É o mesmo. Acontece que existe pecados que te levam a consequência de maneira diferente. A Mayumi e Marcelo. E o que acontece? O que eu quero chegar até aqui? Quando Jesus olhou para Simão, ele falou: ei, Simão, mesmo quando você me negar, esquece. Volte e prega as boas novas. Mas Pedro ficou assustado. Senhor, eu entendo o lugar de Pedro. Porque existe aquele pecado. Eu quero que você coloque algo na tua cabeça. Eu vou tentar colocar. Pedro, ele ali não foi falso. Quem foi falso? Quando Jesus falou que alguém ia trair, alguém ali iria trair ele. Jesus falou isso para Judas, que ele já sabia que Judas ia trair ele. Mas também Jesus falou que Pedro ia negar ele. Então, quem foi falso na mesa? Foi Pedro. Porque falou para Jesus: Jesus, nem que se for para eu ir, eu estou preparado. Eu quero ir contigo. Jamais eu negaria ao Senhor. Ali naquele exato momento, Pedro não foi falso. Porque ele amava Jesus realmente. Porque tem erro que nós cometemos às vezes, que nós, quando a gente faz, você fala: putz, que merda que eu fiz. Desculpe a palavra. O que foi o que eu fiz? E Jesus falou para ele: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E tem a parte... tem essa parte que eu quero ler com vocês. Lucas 22, versículo 54. Vamos pular para cá. Então eles o prenderam e conduziram à casa sumo sacerdote, enquanto Pedro acompanhava tudo à distância, de longe. Os soldados acenderam uma fogueira no pátio e sentaram em volta para esquentar-se. Pedro uniu-se a eles. Uma criada viu a Pedro à luz da fogueira e começou a olhar para ele. Por fim ela disse: esse homem aí estava com Jesus. Jesus viu quando estava vendo tudo de longe. E essa mulher, ela reconheceu Pedro como um dos discípulos de Jesus. Ela falou: olha lá, este homem estava com Jesus. Aí Pedro automaticamente disse à mulher: não, eu não conheço Jesus. Depois um outro homem olhou para ele e disse: você é um deles, não é? Você anda com Jesus. Não, Senhor, eu não sou, respondeu Pedro. E a hora mais tarde, um outro homem afirmou: eu sei que este é dos discípulos de Jesus, porque também é da Galileia. Mas Pedro: homem, não sei do que você está falando. Você é louco, eu não conheço Jesus, eu não ando com Jesus. Naquele momento, Jesus voltou a olhar para Pedro. Então lembrou-se da palavra que o Senhor falou: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro foi para o pátio, chorando amargamente. Amados,
eu vim aqui dizer a você que esse momento de aflição e de angústia, tudo que você está passando, Jesus já te avisou antes. Jesus nos avisou. Todas essas coisas, essas loucuras que tem passado. Quantas decisões que você tomou na tua vida quebrou a cara. E você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas Jesus te avisou antes. Ou eu estou enganado? Eu estou enganada sobre isso? Você é quem? É Pedro ou Judas? E quando Jesus deu... Agora vamos falar um pouquinho de Judas. Ambicioso. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, que eu não venha a ser como Judas. Quantas pessoas andou do teu lado, bateu nas suas costas e falou assim, olha, eu sou seu amigo, conta comigo. Mas aí você vira as costas, essa pessoa, olha, que você nem imaginava. Beijou no seu rosto, dizendo que te ama, te abraçou, dizendo que te ama, conta comigo. Mas trocou a sua amizade por moedas. Trocou a sua confiança por moedas. Ou fizeram com você ou você fez isso com alguém. Às vezes essa mensagem não está falando só com aquela pessoa que traiu você. Está falando com você que é o traidor. Vamos pôr a cabeça no lugar e vamos pensar quem sou eu nessa mensagem. Sou Jesus, sou Pedro, nós estamos falando de 3 pessoas. Eu sou Jesus nessa mensagem, que abriu as portas da casa e ajudou, serviu a ceia para todo mundo, mesmo sabendo que ia ser traído. Você é Pedro que por impulso, falou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por impulso fez o que não deveria ter feito. Nossa, a propósito, os manjares estavam muito bom. Para você cair, ó, rapidão. Mas você é Pedro, que na hora que ele vê o que ele errou, doeu o coração e falou, Senhor, o que foi que eu fiz? Ele saiu e chorou amargamente. Ou você é Judas? Quem é que quer ser Judas? Ninguém. Gente, eu já pedi perdão para Deus de coisas horríveis que eu fiz. Porque eu sou ser humano. Ou eu vou me pagar de santo aqui? Lógico que não. Mas eu tive muitas consequências amargas. Então eu quero falar com você que também está sendo Judas. Poxa, acorda! Ou você só quer receber uma mensagem que, acalma o teu coração, eu fui traído, eu fui machucado. Poxa, reconhece que você também pode ser um Judas. Só que não vai fazer o que Judas fez. Ainda é tempo de você ser Judas, mas com o coração de Pedro. Traiu, errou, pecou, falou mal, fez isso e aquilo. Poxa, mas é hora de arrependimento. Essa mensagem falou muito forte no meu coração. Quando eu falei assim, Senhor, aonde nós estamos? Nós estamos vivendo num mundo que nós temos que confiar em minoria ao mesmo tempo que tem... Pode contar comigo. Conta comigo, eu estou do seu lado. Daqui a pouco é a mesma pessoa que está enfiando a faca nas suas costas. Então, gente, essa mensagem, a diferença entre Pedro e Judas é uma só. A igualdade dos dois é que eles andavam com Jesus, lado a lado. Mas a diferença que os dois negaram Jesus, os dois erraram com Jesus. Mas Jesus já sabia que Pedro ia errar. Mas ele é tão amoroso que ele falou assim, ei Pedro, mesmo depois do seu erro, mesmo depois que você errar, volte
e faça boas obras, fala do meu nome, prega sobre mim. E Pedro foi grande pescador de vidas, de homens. Eu me espelho muito em Pedro. Eu amo falar sobre Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, ele também foi falho, ele também errou, ele também fez muitas coisas erradas, mas Pedro se ergueu, se arrependeu e falou: ei, tá na hora de parar de errar e eu vou ser grande pescador de homens. Então, eu em versão masculina me chamo Pedro mesmo. Porque eu fui julgada, fui, sabe, humilhada, fui apontada, mas sabe de uma coisa? Eu não vou me matar. Eu não vou ser como Judas. E vou me pagar de santa e falar, e agora minha vida não tem mais sentido, eu vou me matar, eu vou me jogar. Porque quem faz isso ou tá no fundo do abismo da depressão, ou infelizmente as pessoas não teve a coragem de enfrentar a situação como Pedro enfrentou. Que essa mensagem, em nome de Jesus, fica no seu coração. Gente, para vocês perceberam que eu não sou de ficar fazendo live direto, pregando, fazendo live. Eu não vou pregar, eu não vou falar uma mensagem da Bíblia aqui hoje. Eu não vou ligar o meu celular, uma câmera, para falar bobeira. Porque falar da Bíblia é algo santo. Falar da palavra de Deus é muito santa. A Ana, Deus tem abençoado a Ana. A Ana também tem. Essa semana foi um dia muito ruim para mim. A Ana tem falhas. A Ana chora. A Ana sofre. E Jesus chorou. Até Jesus chorou, gente. Mas está na hora de a gente se despertar. Hoje é Santa Ceia, glória a Deus, em outros ministérios também, hoje também é na minha igreja. Quem não puder, hoje o pessoal está fazendo a ceia em casa, junto com a família, sabe, assim, no meu ministério eles estão colocando cadeiras de 1 metro de distância, graças a Deus, porque foi permitido por lei, porque se você pode ficar 1 metro de distância na fila de um banco, no mercado que é lotado, você pode ficar 1 metro de distância na igreja. Ah, Ana, mas eu tenho medo de ir na igreja, mas não tenho medo de ir no mercado. Então, assim, nossa igreja, nós estamos indo de máscara, a gente senta nas cadeiras com metros de distância, porque da mesma forma que eu vou no mercado comprar as coisas para cliente, eu seria muito hipócrita, gente, me perdoa o que eu vou falar agora. Eu seria muito hipócrita eu chegar no meu pastor e na minha pastora e falar assim: pastor, eu não vou porque eu tô com medo da pandemia e eu tô com medo desse vírus, mas ir lá no mercado com a família inteira eu vou. Porque eu preciso me sustentar, porque eu tenho cliente para vender as minhas coisas, os meus kits, mas eu vou. Mas pessoas que julgam algumas igrejas abertas não lotadas, porque tem que respeitar, eu acho assim, se veio um decreto que você pode abrir a sua igreja e tem que respeitar o metro de distância, não pode abraçar os irmãos, não pode entrar sem máscara, isso nós estamos fazendo. Com 1 metro de distância, não estamos abraçando, sentimos muita vontade, mas não estamos abraçando irmãos, então por que não ir para a igreja? Eu faço convite a você. Meu ministério chama Comunidade Evangélica Nova Vida, aqui em Mauá, C9. É um ministério de família. Se você está assistindo essa live e falar assim, eu estou querendo ir para algum lugar, coloca a sua máscara, vai lá a gente não vai abraçar você, mas você vai sentar lá e escutar uma mensagem de fé. Porque se aí, eu não sou muito de ficar defendendo o partido político, defendendo o X, defendendo o Y. Eu defendo a verdade e a palavra de Deus. Então, assim, você vai no mercado, você vai na farmácia. Então, se você sentir no seu ministério, eu falo porque é a igreja onde eu congrego, mas tem vários ministérios que ainda estão respeitando, mas você vai numa igreja que estão respeitando o decreto.
O decreto é 1 metro de distância, o decreto é não abraçar, o decreto é ir de máscara. Então, assim, o mesmo jeito que eu vou no mercado ficar 1 metro de distância de alguém e na fila do banco receber o dinheiro, eu vou na igreja também. Então, não seja hipócrita de ligar pro seu pastor e falar que você não vai, ou pro padre, eu não sei como que está funcionando as igrejas católicas, mas falar que não vai porque tá com medo. Pati, convido você, se quiser ir, vamos comigo. Se você quiser deixar as crianças, eu pego você, a gente marca algum lugar, vamos comigo hoje. Eu vou. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que eu vou pro mercado, pro banco receber, eu vou na igreja. Então, eu não estava planejado falar isso, mas muitos clientes podem ficar contra mim, muitas pessoas podem ficar contra mim, mas antes de você discutir sobre isso, pensa no que eu tô falando. Qual é a diferença de você ficar sentado 1 metro de distância na igreja, não abraçar seu irmão, colocar a máscara e ir pro mercado? Eu só queria que você me respondesse isso. A diferença para mim é muita. Eu vou estar ali vendo um homem de Deus falar sobre tudo, de que vinda de Deus, eu vou ter uma semana maravilhosa. Para esse vídeo não ficar comprido, até aqui o Senhor falou. Eu espero que você entendeu a diferença de Pedro, a diferença de Judas e Jesus. Quem é você nessa mensagem? Você se encaixa como Jesus? Você é a pessoa de Jesus? Você é a pessoa de Pedro? Você é a pessoa de Judas? E se você for Judas, ei, eu tenho uma boa notícia, é tempo de você ser como Pedro e ser como Jesus. Então, se você é Judas, eu vim aqui só para dar uma boa notícia para você. É tempo de você ter um coração generoso, de arrependido como Pedro. E ter o amor puro de Jesus. Amém? Para encerrar, eu quero orar com você. E se você está com problema, quer uma oração, me chama no inbox, me chama no particular. Vocês que vão assistir esse vídeo no YouTube depois, esse vídeo, segue minhas redes sociais, que é Cantinho da Ana, é meu Facebook, esse já está lotado. Essa página é comercial, é Buffet Cantinho da Ana em domicílio, para você que tá vendo, vai assistir pelo YouTube, mas eu tenho minhas redes sociais, que é Buffet Cantinho da Ana. Eu tenho só como buffet, gente, para eu ter um particular, minha cabeça vai ficar louca. Então eu consigo administrar, eu consigo atender todos. Então o Instagram é Buffet Cantinho da Ana também, em domicílio. Vocês que estão assistindo essa palavra pelo YouTube, agradeço a Deus, tenho muitos seguidores de Portugal, gente, eu tô muito feliz, logo vocês vão ter boas notícias, que eu estarei indo para Portugal pregar as boas novas lá, né? Meu pastor está online, que Deus abençoe, meu pastor, que essa mensagem entre no seu coração, viu, meu pastor? Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas, pastor, eu quero te deixar uma mensagem de Deus para você, pastor Sérgio. Não se turbe o vosso coração, creia no Senhor. Você está no caminho certo. Às vezes hoje, pastor Sérgio, você acordou pensando, Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou errando? Será que o Senhor está satisfeito com as minhas boas obras? Eu digo para o Senhor, pastor Sérgio, permaneça firme e fiel como o Senhor é. Que o Senhor te dê ousadia, uma espada. Que o Senhor coloca nesse exato momento em suas mãos uma espada, para você atacar o seu gigante de frente e que ele venha cair em nome de Jesus. Você é guerreiro, meu pastor Sérgio. Receba essa mensagem em nome de Jesus. Gente, que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor venha resplandecer sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus eu encerro, Pai, essa live, esse vídeo que ficará no YouTube. Que as pessoas venham se colocar, Pai, no lugar de Jesus.
como Pedro que se arrependeu, amar como Jesus, mas, Senhor, que eles descartam Judas. Mesmo, Senhor, que o inimigo venha tentar usar a vida dele para ser como Judas, mas, Senhor, que eles venham ter e nascer, Pai, dentro do coração deles, um coração arrependido. Em nome de Jesus, amados. E a mensagem que eu deixei hoje no Facebook, cuidados com os manjares. Se você tá para tomar uma decisão e não tá sentindo paz, não é de Deus. Eu encerro esse vídeo assim. Se você tá para tomar uma decisão e não tá sentindo paz, não tome, porque não é de Deus. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor por esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo. Segunda-feira estaremos eu e as crianças, eu e as crianças na live alegre aqui para vocês. A gente vai estar falando sobre a promoção Cantinho da Ana Paga Sua Conta, tá bom? Um beijo, não vou falar muito porque esse aqui não é um vídeo comercial, né? Mas sim da palavra do Senhor. Fica com Deus! E até a próxima, se Deus quiser. Vamos nos preparar para fazer entrega e pro culto já já. Se você sentir de ir comigo, só me chamar em inbox que eu levo você também. A 1 metro de distância de máscara, hein? Fique ligado. Beijão.